Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo com uma das maiores autoridades do Brasil, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori. Ele falou de vários assuntos, inclusive a respeito da PEC 37, que há mais de um ano ele se disse favorável à aprovação dela. Falou também sobre as manifestações, falou sobre a justiça brasileira, falou sobre corrupção. Esse programa está imperdível. Até já. Presidente Ivan, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que seu tempo é absurdamente ocupado, mas o senhor está aqui comigo e passar um pouquinho da imagem da nossa justiça, do nosso tribunal para o nosso telespectador. Edmo, quero cumprimentá-lo pelo seu trabalho, dar uma boa noite aí aos nossos telespectadores, cumprimentar a TV e dizer que para nós é uma satisfação estar aqui, porque a imprensa nos ajuda e a mídia, a grande mídia nos ajuda aí a realmente levar ao conhecimento do público, levar ao conhecimento dos nossos servidores, que são muitos, o que realmente está acontecendo, o que realmente nós estamos fazendo aqui no Judiciário, o que é o Judiciário, por que o Judiciário age de determinadas formas, tem algumas dificuldades e etc. Bem, a sua vinda à nossa região foi pontuada, está sendo pontuada por algumas realizações. A primeira foi em Sertãozinho. O senhor esteve em Sertãozinho e... Eu estive em Sertãozinho, conversamos com os funcionários, com os juízes. Nós temos aquele projeto de administração participativa, por meio do qual nós visitamos todas as regiões, sedes de regiões, e agora nós estamos visitando a segunda comarca maior de cada região, e os funcionários, juízes acorrem para o local, e lá nós explicamos toda a administração, como que está a parte orçamentária, a parte de administração em geral, os projetos da presidência, e lá nós colhemos sugestões, colhemos ali as dificuldades também, vamos detectando as dificuldades que nós temos nos locais, e lá nós conversamos não só com os servidores, com perguntas, o número é grande de servidores porque são o pessoal da região, também com os juízes, com perguntas também, Ministério Público, Advocacia, imprensa, polícia, prefeito, parlamentares, e com isso a gente vai detectando qual é o caminho que nós devemos tomar ali na região, quais os problemas da região. Eu posso entender, e o nosso telespectador também, que o senhor, dentro da sua gestão no Tribunal de Justiça, está levando o Tribunal de Justiça para as comarcas, para os fóruns, levando informação, levando realização e também ouvindo, né? E lá em Sertãozinho nós fizemos exatamente isso, conversamos com os funcionários, ouvimos as perguntas, não deu muito tempo para perguntas, mas nós conversamos porque nunca nós visitamos isoladamente uma comarca, sempre foi uma sede de região ou a comarca maior com todos da região ali presentes. Sertãozinho foi uma exceção, porque a parte de estar ao lado aqui de Ribeirão Preto, nós tínhamos que vir para cá, porque tínhamos o título ontem de cidadão, que eu agradeço muito, estou muito feliz por receber esse título, mas nós passamos lá porque as dificuldades são muito grandes, né, Sertãozinho? Então nós estamos agora analisando a questão da ampliação do fórum, nós vamos também prover lá de funcionários e vamos também resolver algumas questões que estão pendentes ali em Sertãozinho, verificar como está a demanda ali e conversar com os juízes de perto. Foi uma oportunidade de ganhar um tempo verificando mais uma comarca, verificando mais um local que está em dificuldade. E essa administração participativa, ela visa exatamente trazer a população para a administração. Porque você administrar com a sugestão de muitos e de quem está na ponta, leva ao entendimento, você erra menos. Eu penso assim, você acaba errando menos, porque você tem aí a opinião local, o que está acontecendo, as sugestões que o pessoal pode dar. Então, o que acontece? Na verdade, quem administra o tribunal são os servidores, são os magistrados e o próprio jurisdicionado, que a gente ouve no local. E isso é que está acontecendo. E essa aproximação do tribunal para as comarcas, para as regionais, também fez com que
fosse inaugurada a 6ª região administrativa do tribunal, né? A chamada 6ª região não significa que é a 6ª inauguração, naturalmente, que o senhor veio presidir também em Ribeirão Preto. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também. O que acontece é que no começo da gestão nós acabamos por dividir o estado em 10 regiões. Então nós tivemos que fazer isso para fins administrativos mesmo, primeiramente, né? Então, questão de aquisição de material de consumo, o preço caiu muito, nós economizamos muito. A questão dos concursos que eram em circunscrições, em locais fechados e que dificultava a nomeação de pessoal. Agora nós temos o concurso para toda a região, né? Cada uma das regiões tem um concurso. Nós temos ali as reformas agora de prédios, construções também vão ser por ali. Então nós temos um juiz diretor de região que vai administrar aquela região segundo as diretrizes do próprio tribunal. Que, por exemplo, nós temos o Dr. Silvio, que tem feito um trabalho excelente na 6ª região, que é aqui nossa Ribeirão Preto, né? Primeira região é a Grande São Paulo, Grande São Paulo. Segunda região, Araçatuba. Terceira, Bauru. Quarta região, nós temos em Campinas. Quinta região é Prudentes. Sexta região, Ribeirão Preto. Sétima, Santos. Oitava região, se não me engano, é Rosângela. Rosângela, me acorre aí. Rio Preto. Nona região, Sorocaba, São José dos Campos. E 10ª, Sorocaba. Tá. Então, cada uma delas a gente tem aí um juiz diretor e ali nós estamos fazendo uma célula administrativa. Com isso fica muito mais fácil administrar, porque o diretor da região ouve os colegas, ouve os servidores e aí leva para a presidência. O juiz diretor da região é um assessor da presidência, direto da presidência. Então, ficou tudo muito racionalizado, inclusive com os diretores de fórum que são ouvidos pelo diretor da região. Então, isso facilita bastante a nossa administração e faz uma administração participativa, efetivamente. E quando o desembargador, o presidente Ivan Sartori, fala do Dr. Silvio Ribeiro, que está aqui acompanhando a gente, e eu tenho a agradecer ao Dr. Silvio por ter nos ajudado, junto com a Rua, a realizar essa entrevista. O Silvio, que é diretor do Fórum de Ribeirão Preto, que vai ser o diretor dessa 6ª região administrativa, e Silvio, desejo a você, assim, maior sucesso nessa nova empreitada. Desembargador, depois o senhor recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano, né? Muita gente, às vezes, e Ribeirão Preto já teve muitos eminentes pessoas que receberam esse título. E para nós é um orgulho, o senhor pode ter certeza de recebê-lo em Ribeirão Preto como cidadão, exatamente por esse conhecimento que a gente está tomando pelo seu biênio 12-13 à frente do Tribunal de Justiça, pelo trabalho que o senhor está fazendo, porque as pessoas não têm essa noção que o senhor estava dissertando com relação ao tamanho do Tribunal de Justiça. Só para ter uma ideia, só para concluir, as regiões já estão em pleno funcionamento, isso desde o começo da gestão. Nós não tínhamos uma sede, a sede era provisoriamente no fórum, não é? Já fizemos concurso pelas regiões, os concursos já estão terminando, nós já vamos nomear pessoal, servidores, vamos irrigar aí o Poder Judiciário, eu vou falar sobre isso depois, mas as regiões já estão funcionando. Agora, o que nós conquistamos foi a sede aqui na 6ª região e algumas outras também nós já vamos ter sede também e esperamos que todas elas tenham a sua própria sede nos moldes dessa de Ribeirão Preto, que é uma sede maravilhosa, como o senhor pôde ver lá. Agora, com relação à questão da administração participativa ainda, né, isso aí é uma situação que a gente coloca para a discussão do povo, para a discussão do jurisdicionado, para a discussão do servidor. Com isso a gente procura realmente ir até o local. E o local vem ao tribunal para administrar o tribunal com o presidente. O presidente vai ouvir, vai filtrar aquilo que realmente tem a grande importância com a sua equipe e nós vamos aplicar efetivamente como vem acontecendo. Porque o cidadão, ele não tem noção do tamanho do tribunal. Não tem. O tribunal tem 45 mil servidores, mais 10 mil terceirizados. É uma cidade. 20 milhões de processos, né? É mais do que uma cidade, é um estado, pelo seguinte, porque nós administramos justiça para 44 milhões. Esse grupo de 45 mil pessoas, 2.500 magistrados e de 10 mil pessoas, 10 mil terceirizados, administra justiça para 42 milhões de pessoas, 42 milhões de pessoas. Que é o estado de São Paulo. Que é o estado de São Paulo todo. Então, é uma situação enorme, é uma coisa muito complexa e que tem ramificações no estado todo. Então, por isso que é diferente de uma cidade, que você fica numa localidade com 45 mil pessoas.
Não, você tem pessoas infiltradas no Estado todo, ramificadas no Estado todo, para administrar a justiça para 42 milhões de pessoas. Né? E cada fórum é mais do que um bairro. Né? Quando a gente compara a uma cidade, quando eu comparei a uma cidade, cada fórum é mais do que um bairro. Porque se analisarmos a movimentação que se tem num fórum por dia, é provável que deva se equiparar a um shopping Aqui center. só que em Ribeirão Preto são 3 mil pessoas. Por dia. Por dia. Entre Você pega o advogados. Fórum João Mendes, o Fórum João Mendes é uma coisa descomunal, são 20 mil pessoas por dia. Né? O Fórum Central Sim. João Mendes, mais ou menos. Né? Então, é uma coisa que foge totalmente da escala normal. Quem vem de fora, por exemplo, os outros judiciários dos estados, a própria Justiça Federal ou os outros ramos da Justiça, não acreditam naquilo que vem. Pessoal de fora, juízes chineses estiveram aqui, juízes americanos, juízes alemães, não acreditam na escala. Nem na China nós temos isso. É mesmo? Então é o maior tribunal do mundo, realmente já foi constatado por empresas multinacionais. Então, tudo tem que ser em grande escala, em escala descomunal. Então, qualquer decisão que você toma é muita responsabilidade. Vai ter um reflexo muito grande, um reflexo que se irradia por todo o Estado e de uma forma potencialmente grande. Então, é complicado você administrar o Tribunal de Justiça. E gerir isso, quer dizer, as pessoas estão chegando lá e, tá calor, não sei o quê, o que tem que comprar de papel, o que Papel, tem que... nós já fornecemos mais de cerca de 1.000 e tantos aparelhos de ar-condicionado que estavam faltando para cartório e ainda vamos fornecer outros 1.000, caneta, papel, isso tudo está sendo adquirido pelas regiões administrativas e isso tudo é uma coisa descomunal, né, descomunal. O orçamento do tribunal, que atinge quase 8 bilhões de reais, é um orçamento maior do que muitos estados, quase 20 estados. Então é uma coisa assim que a população não entende. Então muitas vezes nós temos as dificuldades arraigadas, crônicas no tribunal, então o mandato é curto, são 2 anos apenas, mas nós temos aí que tentar equacionar esses problemas, equacionar essas dificuldades crônicas. Graças a Deus nós estamos fazendo muito. Por quê? Não é o presidente só, é a equipe também que é excelente, são os nossos juízes assessores, os nossos secretários, os nossos funcionários e os próprios juízes e funcionários que estão administrando o tribunal. Isso é que ajuda na administração. Você tem uma equipe muito grande administrando o tribunal, não é só o presidente é apenas o timoneiro. Então você tem uma equipe muito grande administrando o tribunal. Agora, esse mandato termina no final de 2013 e eu posso pensar numa reeleição, Olha, nós temos aí milhares de assinaturas de funcionários, assinaturas de juízes, próprios desembargadores, a maioria também já assinou pela reeleição, que são os que votam, né? Mas, evidentemente, tínhamos um impedimento de ordem legal, agora parece que saiu um acordo, não ficou tão claro, mas a ementa do acordo do Supremo parece indicar que o próprio tribunal deva resolver isso e não mais se partir da lei orgânica. Então, isso vai ser uma coisa que nós vamos ter que conversar muito lá no tribunal, vamos ter que conversar com os candidatos potenciais, vamos ter que conversar com os colegas. Uma coisa é certa, nós temos que resolver isso dentro do tribunal. Eu acho que é o órgão especial que faz a vez do plenário, né, que são os 25 desembargadores, 13 mais antigos e 12 eleitos especificamente para esse órgão, porque é muito grande o tribunal, então nós temos esse órgão especial, como muitos dos tribunais no país têm. Esse órgão especial, nós vamos lá decidir o que vai acontecer. Penso que nós não devemos sair dali, ir para Supremo, ir para a CNJ, nós vamos resolver ali. Pode concorrer à reeleição ou não pode. Quem vai decidir é o órgão especial. E nós vamos acatar o que o órgão especial decidir. Eu queria levantar com o senhor uma explicação como é que ele é nomeado desembargador. Porque, diferentemente do que se vê aí, muitas vezes questiona-se, hoje está na moda, porque eu queria até depois falar do mensalão com o senhor, a nomeação dos juízes do Supremo é através da Presidência da República com a aprovação do Senado Federal. A nomeação do desembargador não é feita só pelo governador. Não, a nomeação do desembargador não é feita pelo governador. Ela é feita, em regra, pelo presidente do Tribunal de Justiça. A partir da Constituição de 88, nós temos aí um organograma bastante complexo da Justiça, né? Nós temos as justiças dos estados e as justiças especiais da União, né? Trabalho, Justiça Trabalhista da União, a Justiça Federal Comum, a Justiça Militar da União, né?
A Justiça Eleitoral, que apesar de ser uma justiça da União, uma justiça federal, está a cargo da Justiça do Estado, nos estados, né? A Justiça do Estado, por ser a mais antiga, ela é a maior, ela é a que tem a competência maior. Ela, inclusive, supre, por exemplo, a Justiça Federal. Lá na Justiça do Estado, aqui na Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, só para dar uma ideia, nós temos aqui 1,5 milhão da Justiça, de processos da Justiça Federal. Ao passo que na terceira região da Justiça Federal tem o mesmo volume de processos. Então nós temos uma outra Justiça Federal aqui dentro do Tribunal de Justiça, porque a Justiça Federal não tem estrutura para assumir toda a sua competência, então passa a ser supletivamente assumida pela Justiça do Estado. Nós estamos tentando trazer recursos a respeito disso, vamos ajuizar uma ação, já tivemos em conversa com a ministra do Planejamento, com o ministro do Supremo, presidentes do Supremo, não conseguimos trazer o recurso, parlamentares ficaram de lançar frentes a respeito lá no Congresso, mas nós estamos tendo que ajuizar uma ação contra a União para trazer esses recursos para esses processos federais. Mas a justiça é complicada assim, a nossa justiça. E no ápice nós temos lá as Cortes Superiores e o Supremo Tribunal Federal, né? Então é assim mais ou menos que nós temos estruturado a justiça. Mas como a Justiça do Estado é a mais antiga, foi ela que ajudou a criar as outras justiças. Foi ela que forneceu, inclusive, no começo pessoal, foi ela que, inclusive, nutriu essas justiças inicialmente. E agora continua, pelo menos com a Justiça Federal, já houve um tempo que também a Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho hoje é independente, mas continua ainda supletivamente julgando os casos federais, porque a Justiça Federal não consegue assumir integralmente a sua competência. Então é uma situação bastante complexa a nossa justiça. Bom, eu queria falar para vocês a respeito do Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. O Pinguim Grill, que é, dos 3 pinguins de Ribeirão Preto, aquele que agrega os famosos cortes de carnes do Barbacoa, aqueles cortes de carne selecionadíssimos, maravilhosos, que você não sabe nem como é que é produzido, como é que é feito, como é que é assada uma carne dessa, aquelas costelinhas de cordeiro, os frangos, as carnes de porco, os peixes, as carnes de vaca, maminha, picanha. É só no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula que você encontra os cortes de carne do Barbacoa, além do chopp do Pinguim, é claro. E também do Shopping Santa Úrsula, né, que é o shopping mais charmoso da cidade, o shopping que tem umas lojas extremamente gostosas no entorno ali do Higienópolis, centro, de Ribeirão Preto, aquele shopping gostoso, fácil de estacionar e que tem a Academia Companhia Atlética, Lojas Americanas, Riachuelo, Kamikado, Lojas Renner e, mais recentemente, o Mousse Cake Café, né? Você que gosta de tomar o seu sorvetinho, sua mousse do Mousse Cake, não pode deixar de ir no Shopping Santa Úrsula, porque lá também você já tem o Mousse Cake Café. Até daqui a pouco. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminous. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o presidente Ivan Sartori, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Presidente, nós saímos do primeiro bloco falando de como é nomeado o desembargador em São Paulo, ou nos outros tribunais. Naturalmente que a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: qual é o melhor sistema que o senhor julga? No caso do federal, a presidência da República nomear,
o que poderíamos comparar com o governador nomear no Estado de São Paulo, ou dessa forma como é no tribunal e levar isso para o Supremo Tribunal Federal? Bom, o que acontece é o seguinte, a gente tem que explicar. Nos tribunais e no judiciário de modo geral, nós temos os concursos, os juízes são aprovados, são concursos muito complicados, com um grande número de pessoas que acorrem a prestar esse concurso. Nós temos a formação do juiz também agora na escola, né? Então nós temos a nomeação hoje dos juízes dos estados pelo próprio Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça. Nas promoções também, até chegar a desembargador. É isso que acontece. O que ocorre é que também nós temos 1/5 dos tribunais, de todo o país, 1/5 desses tribunais são providos, é provido por gente da advocacia e do Ministério Público. Então é gente que está na advocacia, que está no Ministério Público, que entra sem concurso pela lista sextupla, que é apresentada pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil, e no tribunal é formada uma lista tríplice para o presidente nomear. O presidente do tribunal nomear. Então, a partir da Constituição de 88, quem nomeia, em regra, é o presidente do tribunal. Agora, no 5º, perdão, houve um engano. No 5º, quem nomeia é o governador. Só nessa hipótese é o governador que nomeia. No 5º constitucional é o governador que nomeia. Lá na área federal, quem nomeia, tanto na Justiça do Trabalho, tanto na Justiça Federal Comum, tanto na Justiça Militar, é a própria Presidente da República. Eu acho esse sistema complicado, porque isso fica centralizado nas mãos da presidência da presidente ou do presidente, e também... No mínimo suspeito. Não é suspeito, fica complicado pelo seguinte, porque pode haver uma dificuldade inúmeras são as tarefas da presidência da República. E nós temos visto aí que os tribunais não têm sido providos. Então, cargos demoram para ser providos. Isso é o problema. A presidência não consegue dar conta de tanta nomeação no país todo. Isso deveria ficar a cargo do tribunal, como é na Justiça do Estado. O próprio presidente nomeia. Agora, na lista do 5º constitucional, deixando bem claro, quem nomeia-se é o governador. E na União, sim, poderia ser a presidente, continuar sendo a presidente. Agora, com relação aos casos de carreira, presidente do tribunal deveria... Esse é o melhor sistema. Eu sei que o senhor quer falar um pouco do título que o senhor recebeu, sim, de cidadão ribeirão pretano. Pelo jeito, o senhor está orgulhoso por isso, né? Olha, você me perguntou, nós tivemos aí alguns outros assuntos que intercalaram, mas eu quero dizer que estou muito satisfeito, muito feliz. A cerimônia foi maravilhosa, foi bastante concorrida. Nós tivemos nossos servidores, tivemos advogados, tivemos parlamentares, representações inúmeras lá. Todo mundo quis discursar, né? Discursou lá, acho que discursaram aí 5, 6 pessoas, o que não é o costume. Até a própria Associação dos Funcionários resolveu fazer uma homenagem para mim, fez um discurso maravilhoso, o dirigente alemão. Então, foi um título bastante concorrido e me deixou muito satisfeito, muito honrado, e as homenagens foram bastante generosas. Então, eu quero agradecer Ribeirão Preto, cidade, uma das principais cidades do país, né? Talvez dentre as poucas maiores cidades do país, e eu quero agradecer e dizer que estou orgulhoso desse título. Eu costumo dizer o seguinte, que se meia dúzia de servidores não tivessem lá, não iam ser notadas as ausências deles. Mas eu acho que o senhor é querido e tem feito um bom trabalho, que mostra que esse servidor, estando lá, ele estava para prestigiar uma pessoa que tem muita admiração pelo que o senhor está exercendo no Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Bom, presidente, eu não posso deixar de falar desse momento político do Brasil hoje com o senhor, né? A população anda usando que o termo gigante acordou, né? Em primeiro lugar, a manifestação pública, ela é constitucional, ela é permitida, e eu tenho percebido que o brasileiro está insatisfeito, na verdade, né? A gente vê o senhor falar com tanto orgulho, com tanta admiração pelo trabalho que o tribunal está desenvolvendo nos seus fóruns, nas suas regiões, e o seu servidor está satisfeito. Os juízes estão satisfeitos com o trabalho que tem sido empenhado. Claro que nada é perfeito, lógico, nada, não atingir a perfeição. Nós temos muitos problemas lá. Temos ainda que vencer a lentidão, nós estamos implementando a digitalização, estamos implementando as reformas, a estruturação e toda a informática, mas nós temos que reconhecer que ainda o judiciário é muito lento.
não só em função dos seus problemas internos, problemas de estrutura e tudo mais, mas também em face da legislação, que exige muito do juiz, né? Exige muito do processo. O processo é muito complexo, mas o judiciário é lento e nós temos que vencer esse problema da lentidão e trabalhar contente. Mas essa questão aí... o que está levando esse brasileiro para a rua? Olha, isso que eu queria lhe perguntar. Eu tenho certeza que é o inconformismo com a situação atual. Inúmeros problemas, né? Nós temos aí diversas dificuldades em que o pessoal passa, muita miséria nós temos no país. Não, mas a propaganda governamental fala que não tem mais miséria, presidente. Mas nós temos muita miséria no país. O governo gasta falta de mídia. habitação, falta de saúde, um sistema de saúde que seja generoso, que seja pelo menos aceitável, né? Habitação. Então, nós temos um problema gigantesco aqui nesse país. Nós vemos aí nas ruas, todo dia, gente nas ruas pedindo dinheiro, fazendo malabarismo, favelas, gente excluída, a segurança chegou a um nível insuportável. Então o cidadão quer protestar, ele quer protestar contra tudo isso e contra todas essas dificuldades que estão ocorrendo. E eu acho que o protesto é lícito. Eu acho que o cidadão tem o direito de protestar, tem o direito de ir às ruas. Agora, o que nós não podemos admitir, isso de jeito nenhum, evidentemente, são as pessoas infiltradas que estão aí depredando o patrimônio público, agredindo pessoas, praticando crimes. Isso não pode ser admitido, isso tem que ser coibido pela polícia. E eu posso lhe garantir que a sociedade, claro que eu não sirvo como amostragem nem as pessoas que me cercam, mas de todas as pessoas de bem, cidadãos, empresários, que a gente trata desse assunto, todo mundo é contra a violência. Não tenha dúvida. Todo mundo é contra a depredação, todo mundo é contra a violência. O problema é que esse pessoal desqualificado e esses infratores, eles se infiltram na massa bem intencionada, né? Naquele pessoal que realmente quer protestar pacificamente. Agora, e é isso que dificulta toda a situação. E o senhor elencou muito bem que nós estamos com dificuldades e problemas generalizados. O senhor elencou muito bem. E isso está ali estampado nos cartazes da população. Então fala-se, queremos mais saúde, queremos melhor transporte público, queremos mais educação, menos dinheiro para estádio. Aí já começa aquela coisa utópica e meio folclórica, mas tudo bem. PEC 37 que eu quero falar com o senhor. Então, as reclamações são gerais. Isso é que dá um sentimento de insatisfação da população. Né? Você vê, ontem 1 milhão de pessoas nas ruas. Né? O povo está insatisfeito, isso não tem a menor dúvida. Né? E esses manifestos têm recebido o apoio de todos. Não é? Salvo a questão da violência, que ninguém concorda com violência, ninguém quer esses infratores infiltrados aí na massa bem intencionada, mas essas manifestações da parte pacífica, enquanto reivindicatórias, né, elas estão tendo todo o apoio da população. Né? Ontem, o senhor falou de ontem, nós tivemos um carro do SBT queimado. Isso não pode acontecer. E na qualidade jornalista e publicitário, quer dizer, a gente olha essa manifestação e vê as pessoas, 95%, 99% são pessoas de bem. A gente tem visto pessoas de 70 anos, Sim. Eu vi uma senhora de 80 anos em São Paulo, 80 anos de idade, eu vi criança no ombro de pai. Sim. Quer dizer, é uma insatisfação generalizada. A corrupção, esqueci de falar da corrupção. Sim, a corrupção é um problema muito sério no país, né? Isso é motivo de evasão de muito dinheiro, muitos recursos. É complicadíssimo, né? O famoso ganho em cada operação do Estado, em cada licitação. Não é lógico que tem muita gente honesta, muita gente séria, né? A gente procura primar pela seriedade, mas nós temos aí visto exemplos complicadíssimos, né? Então o país está passando por uma transformação. Tem solução para essa corrupção? Vamos ter que ter solução. Eu acho que o país está passando por uma grande transformação. Aquelas profecias lá de que o mundo estaria acabando, eu acho que o mundo está passando por grandes transformações. Essa profecia de que o mundo iria acabar ou estava acabando, na verdade, diz respeito a uma grande transformação pela qual o mundo está passando. E aqui no Brasil, a transformação vai ser muito grande, porque nós temos aí o clamor público, né? 1 milhão de pessoas nas ruas, e isso tende a aumentar. Agora, o que nós precisamos, e a polícia tem que coibir, tem que impedir, é a depredação, é o crime. O crime tem que ser coibido e os responsáveis têm que ser punidos, têm que ser presos. Como é que o senhor, como presidente de um dos mais importantes órgãos do Brasil, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos órgãos mais importantes desse país,
Como é que o senhor vê a declaração de outro presidente de outro órgão tão importante no país, como a Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, que disse que não estava entendendo o que estava acontecendo com o povo? Olha, eu sinceramente Porque o comentarista da CBN diz o seguinte: é melhor o senhor pedir demissão do cargo do senhor, porque se o senhor não sabe o que está acontecendo, é melhor o senhor pedir demissão do cargo do senhor. Olha, a verdade é a seguinte, a verdade é que nós não podemos também reprovar, assim, eu não quero reprovar o presidente da Câmara. É lógico que ele tem, como político, ele deveria ter um pouco mais de sensibilidade a respeito do assunto. Mas também não quero reprovar, porque ele também não sabe de onde vem isso, como isso surgiu. De repente, né, ele está querendo detectar, vamos dizer assim, uma coisa mais técnica da situação. E não existe uma situação técnica de onde surgiu, como surgiu, por que surgiu, como a forma que eles se organizam. Então não é isso que nós temos que ver. Nós temos que ver que existe aí um clamor popular, esse clamor surgiu, como não se sabe, de que forma eles se organizam também, parece que pelas redes sociais, mas o fato é que esse clamor existe. E esse clamor existe porque realmente a situação está insustentável no país. Está difícil, está muito complicada. Nós temos, muitas vezes, o esforço do governo federal, o esforço do governo do estado, das prefeituras, muita gente bem intencionada, mas infelizmente nós não estamos conseguindo vencer as dificuldades do cidadão, as dificuldades do povo. Nós não estamos conseguindo atender às necessidades do povo. Essa é a grande realidade. E essas manifestações vieram por isso. E imediatamente o mesmo órgão suspende a votação da PEC 37. Pois é, mas a PEC 37 é uma ilusão. Aquilo taxaram mediaticamente como uma PEC da impunição e não é o caso. Eu já defendo a PEC 37, eu acho que o Ministério Público não pode investigar, o Ministério Público nunca teve essa atribuição. Você atribuir, você inflar um órgão e dar muito poder a um órgão em detrimento de outro órgão é perigoso, é muito perigoso. E o Ministério Público tem todas as ferramentas para impedir essa impunidade. O Ministério Público é o corregedor da polícia, o Ministério Público pode fiscalizar qualquer tipo de inquérito, o Ministério Público pode pedir abertura de inquérito, exigir abertura de inquérito, o Ministério Público pode acompanhar aquele inquérito, requerer diligências suplementares, enfim, está tudo na mão do Ministério Público. Agora, ele quer também investigar, tirar essa atribuição da polícia? Quer dizer, na medida que nós tornamos um órgão mais fraco e inflamos outro, nós estamos criando um problema, porque cada um tem a sua atribuição. É a mesma coisa que a Justiça também querer investigar, é a mesma coisa que a Justiça querer exercer a função do Ministério Público. Nós estamos inflando um órgão que já não está dando conta daquilo que precisa fazer. E o Ministério Público do mesmo jeito. Nós vemos aí inúmeros problemas que o Ministério Público não está dando conta. Não é? Falar que o mensalão ocorreu e foi desvendado por conta do Ministério Público não é verdade. Nós sabemos que houve uma denúncia do deputado Jefferson. Por ali que nós conseguimos constatar e o Ministério Público foi obrigado a tomar uma atitude. Agora, dizer que o Ministério Público desvendou o mensalão não é verdade. Né? Então nós não podemos inflar um órgão de uma tal forma que amanhã ele vai se transformar num monstro, vai começar a investigar todo mundo sem nenhum critério, vai fugir do controle da justiça e isso é muito perigoso. Porque o cidadão tem que ter a garantia do judiciário. Por que o Ministério Público tão forte e as outras áreas estão mais fracas? Então não é bem assim a situação. Mas vai mudar? Vai ficar alguma coisa diferente do que já está hoje? Olha, o que acontece é que vai mudar muito, porque a polícia vai ser esvaziada, o Ministério Público vai fazer investigações por conta própria, nós temos no Ministério Público já os guardiões, que são aqueles programas de escuta, vai fugir do controle da justiça, nós não vamos ter a garantia constitucional do judiciário fiscalizando esses inquéritos, então é muito perigosa essa posição de que a PEC 37 é nociva ao país. Não é. O povo está se enganando, o povo está pensando, criando um monstro, criando cobra pensando que é minhoca e o negócio vai ficar meio complicado. A polícia investiga, o Ministério Público fiscalize a contento. Por que não está havendo fiscalização? Por que não está exigindo um inquérito assim? Por que não está exigindo a suplementação? E outra, o Ministério Público... É uma espécie de supervisão, né? É uma supervisão, não. É uma corregedoria. Ele exige, tem autoridade para exigir, inclusive para requerer à Justiça diligência suplementar. O senhor não acha que o povo não está informado disso que o senhor está falando? O povo não está informado. É uma questão midiática. Eles colocaram como PEC da impunidade. Não é. É uma PEC que vai se voltar contra o cidadão vai acabar sendo investigado sem o crivo do judiciário, é muito perigoso. Eu insisto, o Ministério Público é muito importante, eu tenho todo o respeito pelo Ministério Público, tem feito um grande trabalho, há muito o que fazer, mas tem feito um grande trabalho. Agora, nós não podemos inflar um determinado órgão, dar um poder autoritário para um órgão que escape, inclusive, do controle judiciário. Então, eu sou plenamente favorável à PEC 37. Eu sempre disse isso já há muito tempo e o povo precisa ser informado.
não é a PEC da impunidade, é a PEC que vai trazer um grande retrocesso, vai trazer poder muito grande a um órgão que precisa ser, inclusive, passar pela fiscalização do judiciário. Unimed. Unimed é o maior plano de assistência médica do Brasil, o maior plano de assistência médica da região de Ribeirão Preto, o maior plano de assistência médica de Ribeirão Preto. E por quê? Porque é o plano que tem os melhores médicos, são mais de 850 profissionais com a aprovação da Unimed. Não é quem quer ser médico da Unimed que vai ser médico da Unimed. A Unimed faz exame para contratar os seus médicos, são os melhores médicos, o maior número de laboratórios, o maior número de hospitais para você, quando precisar de um hospital, prontos socorros e também com um novo hospital que está sendo construído na Zona Sul de Ribeirão Preto, depois da Unip. Um hospital que vai ser o hospital mais moderno de Ribeirão Preto, vai estar pronto no final de 2014. Se você não tem Unimed, está na hora de você ter. Eu também queria falar do Buda Spa do Shopping Santa Úrsula. Massagens relaxantes. Você está vendo imagens aí do Buda Spa? É uma delícia você poder se relaxar no Buda Spa. O Buda Spa que é uma empresa da equipe do Luminous. O Luminous que tem o Buda Spa, a Impressione Gráfica, Luminous masculino, Luminous feminino e o Lava Jato do Shopping Santa Úrsula. Então, quando você quiser uma massagem relaxante, uma coisa bem gostosa, procure no Shopping Santa Úrsula, o Buda Spa. Eu vou lá quando eu estou querendo relaxar e fazer um descanso bem gostoso, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolu Kit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco. Devia fazer 2 programas com o presidente, porque isso aqui está ótimo. Presidente, obrigado. O Ministério Público... Não, o senhor precisar, eu estou aqui. Eu quero a sua voz sempre que possível e sempre que for do seu interesse. Mas, presidente, o Ministério Público, pela Constituição de 88, ele sempre se disse uma autoridade... eu não estou aqui criticando o Ministério Público, pelo amor de Deus. Nem eu também não estou criticando. A minha ideia é reproduzir aqui fatos. Aliás, a Heloísa de Varginha me mandou uma mensagem dizendo que adora esse programa, que esse programa esclarece o nosso telespectador. Então, é isso que eu quero dizer. O Ministério Público, ele se auto-intitulou pela Constituição de 88 como invulnerável, como inatacável, como... doutor e não deve satisfação a ninguém. Exatamente. O que está acontecendo? O Ministério Público tomou um corpo tão grande, não estou aqui criticando promotores, procuradores, eu sei que tem muita gente trabalhando, sei que o Ministério Público tem feito um grande, tem um papel aqui em Ribeirão Preto, eles trabalham aqui muito. Aqui em Ribeirão, viu? No Brasil de modo geral, o Ministério Público é elogiável, eu tenho aqui que elogiar pelo trabalho que tem feito. Agora, o que está acontecendo é que eles estão começando a extrapolar, muitos promotores estão começando a extrapolar a sua função. Por exemplo, em cidades do interior, eles abrem lá um protocolado determinado por uma investigação e eles acabam querendo administrar a cidade. Então eles começam a deixar o prefeito numa situação complicada e de repente se o prefeito quer construir uma ponte aqui, eles acham que a ponte tem que se acolá. Se ele quer fazer uma determinada via, eles acham que tem que ser do outro lado. Então, começa a ficar uma pressão ao prefeito e o Ministério Público, em regra, começa a querer administrar a cidade. Outra coisa,
Isso não pode. O Ministério Público não pode fazer a vez do administrador. O Ministério Público tem que ser contido. O Ministério Público tem que investigar efetivamente aquilo que está acontecendo. Não se pode abrir um protocolado geral que fica ali, a Deus dará, sabe-se lá quando vai ser decidido, sabe-se lá quando vai ter definição. Mas nas intervenções do Ministério Público, ele não se resguarda de documento, de critérios técnicos, científicos? Em regra, nós temos o promotor e o procurador que estão ali fazendo o seu trabalho regular. Mas nós temos muitos também que abrem procedimentos genéricos e deixam aqueles procedimentos como forma de pressão política, como forma de querer administrar as cidades, como forma de querer exercer um poder que não é deles. Não é? Então, isso precisa tomar cuidado. Agora, essa PEC 37 é uma falácia. Isso, o Ministério Público está claro ali no artigo 144 da Constituição Federal. O Ministério Público nunca teve poder investigatório. O que o Ministério Público tem? Ele tem ampla possibilidade de fiscalizar a investigação, de corrigir os problemas da investigação. O Ministério Público não precisa investigar, é só ele exigir a investigação, é só ele solicitar as diligências suplementares, é só ele controlar e corrigir a corregedoria da polícia e fazer a correção. Você não vê, você vê promotor nas delegacias? Não. Nas delegacias os promotores não vão, eles têm que ir lá exercer a corregedoria. Né? Agora, querer investigar por conta própria, como os chamados, por exemplo, PICs, né? Que é os procedimentos de investigação criminal com escuta, que às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes foge do controle do judiciário, isso nós estamos atentando contra a garantia maior. O cidadão vai ficar sem garantia e vai se voltar contra o cidadão esse poder investigatório do Ministério Público, porque a Justiça não vai conseguir ter controle sobre tudo isso. Mas as decisões do Ministério Público ou de cada promotor não são submetidas aos seus juízes responsáveis? Olha, às vezes não, porque às vezes o protocolado fica aberto ali, um determinado período, e o juiz nem sabe que aquele protocolado foi aberto. O promotor não comunica. Ele começa a fazer diligências por conta própria, chamar testemunhas, exigir presença de fulano, ciclano. E ele pode fazer isso? Não pode. Ele tem que partir para a justiça. Ele pode convidar, sim, as pessoas para ouvida, etc e tal, oitiva, etc e tal. Agora, ele não pode, evidentemente, fazer um procedimento todo investigatório ou um procedimento que tenha realmente, que atinja o direito do cidadão sem que passe pelo crivo da justiça. Então, a justiça está aí para garantir o direito do cidadão. Mas e esses taques que muitas vezes o Ministério Público tem convocado até de uma maneira meio que coercitiva? E eu já participei de um com esse promotor de Ribeirão Preto que eu achei um absurdo. Pois é. O que acontece? Esses taques, muitas vezes o político se sente pressionado e acaba celebrando. Quer dizer, muitos deles são positivos. A gente sabe que a maioria dos promotores tem agido corretamente, são muito positivos. Agora, alguns são verdadeiros absurdos. E o político o administrador acaba assinando por receio de sofrer alguma represália naqueles procedimentos que são instaurados genericamente contra o Ministério Público. Então, isso precisa ser revisto. Não é? O Ministério Público está querendo um poder que não é seu, o Ministério Público está ficando inflado e vai escapar o controle do judiciário. E o cidadão ainda vai sofrer por isso. Então é povo atento a isso. A PEC 37 resguarda o direito do cidadão. Não é a PEC da impunidade. O Ministério Público já tem poderes para controlar toda essa investigação. Nós não podemos inflar um órgão que não tem, atribuir poderes a um órgão que não tem condições de assumir tudo isso, e isso vai escapar ao controle do judiciário. O judiciário é quem garante os direitos do cidadão. Isso vai se voltar contra o cidadão. Só isso que eu digo. Presidente, mudando e continuando, eu posso imaginar que está tendo uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal hoje no Brasil? Mas agora parece que ficou tudo resolvido, porque o Supremo acaba de decidir que não era possível mesmo, como não era, a interferência no processo legislativo. Né? Agora nós tivemos a decisão última, a liminar do ministro Gilmar foi revogada, e nós tivemos aí uma decisão definitiva de que o Supremo não pode interferir no processo legislativo. E não pode mesmo, porque isso é interferência de um poder no outro. Né? Então, parece que as coisas já foram aplanadas. Houve, evidentemente, um atrito num determinado momento, inclusive por conta do julgamento lá do mensalão, né? Aquela questão de poderes, né? Se é a Câmara, se é o Legislativo quem ditava a perda dos mandatos, ou se era o Judiciário. Então isso ficou aquela queda de braço e tal, mas a coisa foi aplanada e agora nós temos uma situação normalizada com essa decisão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que revogou a liminar
do ministro Gilmar Mendes. Sua visão, nós estávamos falando sobre a denúncia do Roberto Jefferson, do ex-deputado Roberto Jefferson, a respeito do mensalão e tudo o que envolveu aquele projeto. E há o questionamento dos advogados de defesa com relação a uma sobrecarga nas penas imputadas pelo Supremo Tribunal Federal aos réus. O senhor vê dessa forma? Olha, eu não posso criticar a decisão de um Tribunal Supremo, né? A gente, como juiz também, não é permitido pela lei orgânica criticar. Eu quero dizer que, no meu entendimento, como juiz, apenas diria que talvez as penas tenham sido, em alguns casos, um pouco exacerbadas. Só isso que eu penso um pouco, né? Mas foi um julgamento que teve toda a garantia, cercado de todas as garantias, cercado de toda a discussão, o povo pôde assistir, pôde examinar, é um julgamento que ocorreu e a sentença é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é que realmente sabe o que deve fazer ou não fazer. Se estivesse no Supremo, talvez algumas penas não seriam tão altas, apenas isso, somente isso que eu penso. Naturalmente que nesses recursos que já foram impetrados no Supremo Tribunal Federal, já tem um caráter completamente novo, porque, destacadamente, 3 juízes que foram quase que unânimes nas condenações e nas penas, já não lá estão mais. E entraram 3 novos juízes sob o critério de nomeação do governo, sob aquela suspeita que eu disse, a palavra minha, não do senhor, aquela suspeita de presidência da República, de partido político, etc, bom, etc. Existe sempre uma tendência em politizar, né? Tornar mais política a nomeação do Supremo. Isso não é bom para o Judiciário, obviamente isso não é bom para o Judiciário, né? Nas justiças da União, evidentemente, a presidência da República nomeia todos os magistrados, o que não ocorre na Justiça do Estado. Isso pode gerar realmente dar um contorno político às nomeações. Agora, o Supremo Tribunal Federal precisa de uma alteração. Essa nomeação de ministros tem que ser alterada. Isso tem que ser alterado. Isso é um consenso da área jurídica. Primeiro que os ministros do Supremo não poderiam ser vitalícios ali, teriam que ser temporários. Talvez um mandato de 8 anos, ou coisa que o vale. Ali tem que haver uma rotatividade. Não é possível que nós tenhamos um ministro nomeado com 40 anos que fique lá até 75. 30, até 75, 70 anos, que é a idade limite. Então, eu acho que nós temos que ter uma rotatividade, eu acho que a classe jurídica tem que participar mais das decisões do Supremo, porque são decisões políticas. O Supremo é um órgão político também, um órgão de direção do Estado, além de ser um órgão judiciário, né? Então, nós precisamos de uma rotatividade ali. A gente precisa de mandato no Supremo. Não podemos ter mais ministros vitalícios. Essa é a visão do Conselho Nacional de Justiça? Não sei. O Conselho não tem discutido nada a respeito disso, porque o Conselho também não tem autoridade sobre o Supremo Tribunal Federal. E o Conselho não se posicionou a respeito disso. Mas as associações estão querendo modificação, estão querendo associação. Os juízes estão querendo alteração. Os juízes também estão querendo alteração. E nós precisamos realmente rever esse sistema de nomeação e rever, inclusive, essa duração do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o tempo de duração do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso haver mandato ali. É preciso um período que todos possam passar por ali, o maior número de pessoas, de juristas ou de políticos tenham que passar por ali, para que possa haver um arejamento, uma força maior, vamos dizer assim, do Supremo em termos de povo, em termos de população, em termos de direção de Estado, em termos de políticos, inclusive. Eu posso imaginar que essa também é a sua visão, estou imaginando, o senhor me corrija. Eu posso imaginar que é a sua visão também para os políticos, tanto do Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Quer dizer, nós temos aí o presidente da Câmara dos Deputados com 40 anos na casa. Mas isso é o povo que quis, né? Então. Se o povo quer que seja assim, o que nós podemos fazer? Pode acontecer até de um ministro se perpetuar no Supremo, se nós implantarmos essa questão da eleição, de um ministro ser reeleito várias vezes. Agora, talvez a gente tenha que limitar essas reeleições. Mas, na sua visão, colocando 8 anos de mandato, 6 anos, 5 anos, quer dizer, teria que mudar o regimento interno do Supremo Tribunal. Teríamos que mudar o sistema constitucional, né? Constitucional. Teria que mudar o sistema constitucional no Brasil. E o que passaria pela mão dos políticos. Sim. E aí os políticos, evidentemente, se defendem das suas prerrogativas de ficarem lá, perpetuarem eternamente. Mas os políticos são reeleitos, né? Eles têm mandato já limitados, eles são reeleitos pelo povo. Talvez nós pudéssemos aí pensar numa limitação de reeleições, não sei. Não está bom? 4, 8? Uma ou 2, sei lá.
Então isso precisa ser talvez repensado. Eu já não entro nesse mérito porque não pensei nisso. Eu penso no Supremo. Eu acho que o Supremo tem que ter aí um mandato limite. Talvez não tenha que haver reeleição ali. Eu acho que tem que ser uma circulação mesmo maior possível de cidadãos para que contribuam efetivamente para a nação. O Supremo é um órgão muito importante. O Supremo é um dos órgãos mais importantes do país, ou o órgão mais importante do país, talvez. Ele é que dita o direito, não é? Então é um órgão também político, é um órgão de política administrativa, de política de modo geral, não é? Então o Supremo tem muita importância. Nós não podemos ter mais um ministro vitalício no Supremo. Tem que ser um ministro com mandato. Nós estamos indo para o final do programa, deu já quase 1 hora de programa. Eu quero perguntar para o senhor o que nós podemos esperar da justiça brasileira. Eu juntei 3 capas do jornal A Cidade aqui de Ribeirão Preto, que é o principal jornal da cidade. Então, num jornal, 9 meses preso e o veredito, inocente. Caso que o título da matéria já diz o que o repórter quis dizer. Numa outra, diz, e você, conhece alguém que foi vítima de assaltos em Ribeirão? Num outro diz, em 17 anos, o valor da tarifa de ônibus sobe 346% em Ribeirão Preto, não é? Eu juntei esses 3 temas completamente diferentes, no que diz respeito à insatisfação da população com a administração pública e como a justiça vê esse futuro dessa cidadania, desses movimentos e como resolver toda essa parada, essa situação toda do cidadão brasileiro. Pois é, aí é uma questão que nós temos que repensar em tudo, né? A administração, de modo geral, ela tem que ser repensada. Nós precisamos aí ter em mente que o destino de tudo isso é o povo, é a população, né? E nós precisamos efetivamente fornecer os serviços necessários. Isso não está acontecendo. A nossa justiça ainda é uma justiça lenta, ainda é uma justiça complicada, para demandar também os caminhos são complexos. Eu acho que a gente precisaria simplificar muito, não é? Nós precisaríamos ter uma facilidade maior. Estão aí os juizados especiais, que facilitou um pouco o cidadão, mas são as pequenas causas, né? Também está assoberbadíssimo, não está conseguindo dar conta desse expediente. A demanda reprimida é muito grande, então nós sabemos que a justiça tem inúmeros problemas. Nós precisamos simplificar o processo, simplificar todo esse arcabouço do judiciário. E com relação a todos esses problemas de segurança, são problemas, vamos dizer assim, sistêmicos, que nós precisamos realmente fazer operar uma grande modificação, uma grande reforma administrativa, inclusive fiscal, né, política. Então isso tudo tem que ser modificado para que possamos atender aos fins sociais, que nós não estamos atendendo. O senhor considera importantíssima a reforma política? Reforma política, tributária, administrativa, fiscal, com certeza. Isso. O cidadão está, na verdade, todos os impostos estão recaindo sobre a classe média, não é? A dificuldade é grande de sobrevivência, porque a classe média não está conseguindo. Veja que esses protestos aí estão sendo levados à frente pela classe média. Não é o povão que estão nesses processos. Não é o povão que está nesse movimento. É a classe média, principalmente, que está levando à frente esse processo. Porque o povão está esquecido, né? O povão, muitas vezes, quando entra, alguns até já estão numa situação tão complicada, desesperadora, que se transformam em criminosos, né? E querem, às vezes, até desabafar com esses quebras-quebras, essas situações aí mais complicadas, essas infrações, né? Se bem que tem criminosos no meio também infiltrados, interesses outros escusos, virou uma arca de Noé, isso também, né? Agora, eu penso que a classe média está suportando uma carga tributária muito grande, as prefeituras estão empobrecidas. Eu recebo prefeitos todos os dias lá com problema de precatório, com problema de liminares, com problema de fiscal, e é só choradeira, é só dificuldade. Os cofres dos municípios estão vazios. Os municípios não estão conseguindo atender seus cidadãos. Então nós precisamos reformar isso. O município é a célula principal, o município é a célula final. Ele é que tem que ter recursos, ele é que tem que fazer pelo cidadão, ele é que sabe o que precisa do seu cidadão. É lógico que também nós vamos precisar de um ajuste nessas responsabilidades, de uma fiscalização muito grande, porque existem muitos desmandos.
mas nós vemos os municípios empobrecidos. Isso não pode acontecer. Os estados também estão esvaziados, nós não temos mais um sistema federativo, o sistema federativo está só no papel, na Constituição, nós temos aqui um Estado unitário e isso é que está trazendo um problema sério para a população. Nós precisamos resolver essa questão de competência, resolver efetivamente o Pacto Federativo. Nós temos que ter o Pacto Federativo reafirmado, reanimado, porque o sistema unitário não está dando certo. Presidente, muito obrigado pela sua deferência, gentileza. Tenha conosco um canal aberto através da Rosângela, através do Dr. Silvio Ribeiro. Sempre que o senhor precisar de alguma comunicação e de qualquer... Estamos aqui à sua disposição, sempre agradecidos por essa sua gentileza. Eu que agradeço, prezado Edmo, pelo seu trabalho, agradeço aos nossos telespectadores por terem me ouvido aqui, desejar uma boa noite e felicidades a vocês todos aí. Parabéns pelo programa. Muito obrigado.